Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Desafio 100k ou dos 10 aos 100 mil, chame como quiser. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da nossa série, onde eu estou operando na prática com vocês uma conta, começando com 10 mil reais, escalando isso até os 100 mil. No episódio de hoje a gente vai falar como foi o primeiro mês desse desafio, que foi um dos meses mais desafiadores da minha carreira como trader, e as dificuldades que a gente passou, o resultado final, que eu já te adianto que é negativo, e como que a gente vai lidar com isso e o plano prático que eu vou ter daqui em diante para mudar essa realidade e fazer dinheiro no mercado. Então bora pro conteúdo. Primeiro, eu preciso que você saiba o que é o desafio, para você que está chegando agora de paraquedas ou que é só um curioso. O desafio foi uma conta que eu comecei com vocês com 10 mil reais e eu comecei absoluto zero. Botei lá 10 mil reais na conta e falei, não vou colocar mais nenhum centavo nessa conta e todas as operações que eu fizer enviarei para os meus alunos e será 100% transparente, para que todos pudessem auditar esse resultado. Então, eu já adianto algumas coisas aqui e você vai entender ao longo do episódio tudo isso. Mas a primeira coisa delas é, o resultado final do mês foi negativo. E eu digo mais, eu não obedeci 100% do meu gerenciamento, fiz algumas entradas bobas, tomei alguns stops bobos e teve algumas operações que eu passei por um momento difícil, o chamado dia de fúria. E eu vou explicar para vocês por que isso aconteceu com alguém experiente como eu, como que eu deixei isso acontecer e qual o passo para isso nunca mais acontecer nem comigo nem com nenhum de vocês. Primeiro, eu vou contextualizar para vocês o que aconteceu nesse último mês. Foi um mês muito tenso, tá? Principalmente no mercado financeiro, porque houve muitas tensões ao redor do mundo, rumor de guerra de Israel, enfim, um monte de bafafá para um lado e para o outro. Isso acaba trazendo volatilidade para os mercados. E um mês que parecia ser um mês tranquilo, que ia ser o mês de agosto, já começou muito volátil. Para você ter ideia, eu gravo esse vídeo no dia 5 de agosto e só nas últimas 24 horas o mercado cripto já perdeu acho que papo de 20, 30 bilhões de valor de mercado. Tem criptomoeda caindo 20, 30%. O próprio Bitcoin já caiu mais de 20% dentro da janela de 24 horas. Ou seja, é sim um crash, é sim uma movimentação atípica no mercado. E sim, quem é aluno já sabe o que fazer, eu vou até fazer e mostrar minha análise atual do mercado, mas o objetivo da série não é esse, é compartilhar meus erros e acertos. E para isso, eu preciso mostrar para vocês o relatório, a planilha de Excel com as operações que está aparecendo agora na sua tela. Essa aqui é uma planilha 100% prática, tudo isso aqui eu retirei lá da corretora, lá da Bybit, e vocês estão vendo isso aqui agora, tá? E o print do meu saldo na corretora vai aparecer agora para vocês, para ser transparente. Se eu não me engano, tá R$ 5.400. Eu posso até abrir aqui e eu vou mostrar aqui para vocês até a conta da corretora, ó. Tem aqui disponível, ó. Essa aqui é a minha conta. E se eu botar aqui em posições para abrir, ó, aparece aqui 944 dólares disponíveis. Se eu pesquisar aqui quantos são 944 dólares, são R$ 5.430, ou seja, esse é o capital que eu tenho, começando com 10 mil, sendo que nesse intervalo de tempo o dólar ainda subiu, então eu fui generoso aqui, né, eu dei sorte ainda, porque poderia estar pior, se o dólar tivesse caído em relação ao real, eu teria menos dinheiro ainda, mas agora são só 944 dólares na conta. Dito isso, vamos compartilhar com vocês, e eu vou tentar fazer aqui uma jornada para tentar ser o mais didático possível e entender e traçar junto com vocês uma linha cronológica. Primeiro, a gente precisa ir lá no começo de junho, e por isso eu vou filtrar esses dados aqui do mais recente para o mais antigo, porque aí vai ficar mais fácil para vocês. O desafio começou com uma operação em OP, que acabou meio que no 0 a 0 ali, com um prejuízo de 50 dólares só, e uma em Bitcoin, que acabou sim batendo prejuízo ali, enfim. E foi uma sequência bem ruim, tanto que você consegue perceber isso aqui. Só que aí veio uma operação que poderia ter mudado o game, e se você me acompanha no Instagram, você vai lembrar dessa operação. Teve um certo dia que eu mandei uma operação em OP para os alunos e logo depois a OP disparou. E essa aqui foi a operação. Eu vou até botar aqui no replay para você ter ideia, tá? Ela chegou a subir mais de 7% em questão de minutos. Eu fiz a live, abri a operação e logo depois ela disparou. A essa altura aqui, mais 11h eu tinha ido dormir e coloquei meu stop gain aqui. O que é o stop gain? Eu boto, ao invés de ser um stop loss, né, que é a nossa perda pré-definida, eu coloco um stop de lucro. E esse aqui foi meu stop gain. E o que aconteceu foi que o preço recuou e acabou atingindo meu stop gain. Só nessa operação eu já tinha ficado positivo novamente. Ou seja, nesse trade eu já tinha recuperado o prejuízo de 5 operações anteriores. Só que infelizmente esse trade não se concretizou. Então, o trade que era para ser aquela porrada não foi. E eu sempre gosto de dizer que eu opero para perder pequeno e ganhar grande. E geralmente, quando a gente opera para perder pequeno e ganhar grande, é justamente tomar vários prejuízinhos e um lucro que você atinge paga todos os prejuízos. Essa operação, por exemplo, se eu não me engano, tinha um lucro, um alvo definido de 600, 700 dólares, ou seja, eu ficaria positivo. Só que o que aconteceu foi que ela devolveu uma baita de operação que eu acabei devolvendo para o mercado e acabei perdendo essa oportunidade. E daí, a gente conseguiu até outra operação
que foi bem no começo, essa aqui do Bitcoin, mas acabei tomando outro prejuízo, e chegou a fatídica operação de LDO, que também foi idêntica à formação de OP. A operação de LDO era uma manipulação de mínima que estava tendo nessa região, e como o Bitcoin estava subindo e eu achava que todo o mercado tinha um potencial de alta muito forte, eu coloquei meu alvo lá em cima, e eu poderia fazer parciais ao longo do caminho. E o alvo chegou a bater 5 vezes o risco. Ó. Se você for olhar aqui, a gente chegou a bater 5 vezes o risco, quando a gente bateu nessa região aqui, que isso aqui foi no sábado de tarde, mas logo depois o preço recuou. Ele chegou a fazer uma nova pernada de alta, inclusive, quase pegou naquele ponto, que, se eu não me engano foi na quarta-feira de tarde, e na quinta, no mesmo horário, eu já estava praticamente com todo o lucro devolvido, e eu também trabalhei com stop gain e lucrei ali $35, né? Ou seja, quase nada, foi no 0 a 0. Ou seja, mais uma operação que eu cheguei a fazer muito dinheiro, eu cheguei a fazer 5 vezes o meu risco e não realizei o lucro. E um grande aprendizado que isso me gerou beleza, às vezes é muito bom você conseguir uma explosão, uma operação gigante, mas às vezes também é preciso saber a hora de colocar o lucro no bolso. Porque se eu tivesse colocado o lucro no bolso nessa operação, não teria o que a gente chama de efeito borboleta, que é um estudo científico de cientistas de faculdade que fizeram um estudo que o bater das asas de uma borboleta no Texas pode influenciar um terremoto do outro lado do mundo, o chamado efeito borboleta. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu não tenho encerrado essa operação com um lucro bom que já estava dando, que se eu não me engano era de $360, me fez, primeiramente, perder dinheiro nessa operação e entrar numa sequência, quase que um espiral negativo e perder muito dinheiro. E daí, a gente já está agora no final de julho e chega o mês de agosto a partir dessa operação. Essa operação aqui do dia 1º, beleza, foi um stop que de fato eu tomei, mas a partir daqui do dia 4 começam a aparecer os meus erros. Primeiro, foi essa operação aqui, que você consegue ver um stop de $106. Essa operação aqui foi a que eu mandei para os alunos, mas o que aconteceu? Eu abri a operação mais pesada do que deveria, porque eu estava ocupado na rua mexendo no celular. Eu abri a operação na ansiedade para estar exposto ao mercado, o famoso FOMO, o Fear of Missing Out, e acabei tomando um stop ali de $100 de bobeira. O que era para ser só $28, me custou $134. Por quê? Essas duas operações aqui, que eu vou até demarcar de amarelo, eu estou falando do mesmo trade, da mesma visão, só que eu fiz duas entradas justamente porque eu errei na primeira entrada, eu errei no gerenciamento, tanto que tu vê que aqui eu entrei com o dobro da mão daqui, percebe a quantidade de contratos, ou seja, eu pesei a mão, eu não parei para calcular. E esse é um risco absurdo, porque quando você está no Fear of Missing Out, no medo de ficar de fora, você não pode parar para jogar na planilha rapidinho e ver quanto você tem que colocar de dinheiro, é bem provável que você não consiga fazer dinheiro. Por quê? Porque você está com tanta angústia, tanto medo de ficar de fora, que você não consegue nem racionalizar. Então, esse aqui foi o primeiro erro, tá? Nem acredito que tenha sido um erro tão brutal, mas foi um erro. E essa entrada aqui foi a que eu abri ontem de noite, né? Abri ontem de noite, tanto você vê aqui que o stop foi de madrugada, justamente porque eu abri uma compra no Bitcoin ontem no final do dia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A compra que eu abri no Bitcoin era mais ou menos aqui. Como o mercado foi ao meu favor logo no começo, deixa eu botar aqui nos 5 minutos para vocês verem. Se eu não me engano, a minha compra foi aqui. Foi aqui assim. Ontem de noite foi isso aqui mesmo. E eu botei meu stop um pouquinho mais para cima porque eu já sabia do potencial risco. Ou seja, eu de fato me protegi porque eu sabia que provavelmente eu tomaria um stop, era uma operação de risco. Essa foi super tranquila, estava dentro do racional. Ou seja, tudo isso aqui, eu vou marcar as linhas que foram operações de fato justas e que fizeram sentido com a cor laranja, para vocês entenderem. E as de amarelo são as operações que não fazem sentido, tá? E daí a gente chega no dia de hoje, que é o dia que eu gravo esse vídeo, tá? O dia de hoje, eu comecei já abrindo um long com uma mão pesada, aí logo depois eu fechei com $20, beleza. Erro pequeno, mas é erro, tá ligado? Não precisava ter tomado esse stop. E daí foi a sequência ali que eu chamo de dia de fúria e você já vai entender. A primeira operação nem foi tão ruim, eu acredito que ela fizesse sentido, por isso que eu vou demarcar ela aqui em laranja. Mas essa operação aqui já me fez perder $150, que foi? Eu abri uma compra no Bitcoin, porque de fato essa compra fazia sentido, o mercado tinha acabado de estabelecer uma mínima numa região relevantíssima no gráfico semanal, porque é uma região de mínima, tá vendo? Manipulou essas mínimas e de fato faria uma reversão. Só que o que eu fiz foi botar o stop curto demais. Eu fiquei com tanto medo de perder dinheiro que eu esqueci que o meu maior medo deveria ser nunca ganhar. Então, ao invés de colocar o stop abaixo dessa mínima, eu coloquei o stop mais curtinho ainda, o que me fez perder essa operação, que inclusive agora eu estaria lucrando e provavelmente já teria feito uma grana boa, né? O preço já fez quantas vezes o risco dessa operação? Já chegou a fazer 1,5 vezes, ou seja, eu já teria feito mais de $300. Ou seja, mais uma operação que eu errei por um detalhe operacional e acabou me custando uma sequência ruim. E daí depois eu fiz umas coisas completamente sem sentido e acabei tomando mais 2 stops bobos.
E o dia de fúria é algo que você nunca acha que vai acontecer contigo, você nunca acha que você pode passar até o dia em que você está completamente extasiado pelo mercado e acredita que você está sempre a uma operação de pegar o teu lucro de volta. E existe uma frase muito boa que o stop mais barato sempre é o primeiro. Você não precisa ficar perdendo dinheiro várias vezes para entender que não é hora de operar. E foi exatamente esse erro que eu acabei persistindo e acabou me custando caro. E o importante de você entender e usar como aprendizado é que o mercado, como um todo, né, mas principalmente o trade, ele vai ser uma fonte de dopamina barata para você. E você pode tratar como uma aposta, como um cassino, que foi o que eu acabei tratando hoje, quando eu fiz 2 entradas seguidas. Por quê? Na minha cabeça, eu estava a um giro na roleta, a mais uma tentativa, mais uma aposta, mais alguma coisa para conseguir ganhar dinheiro. Então eu acabei tratando o mercado de uma maneira que ele não merecia, que não deveria ser tratado. E aí, é natural que eu vá tomar esse stop por ser ganancioso e não seguir o meu gerenciamento. Até porque $100 já não é mais o meu stop. Porque $100 significa 1/9, né? Quase 10% do meu capital. Agora o meu stop tem que ser muito menor e eu tenho que cuidar do meu gerenciamento mais ainda para não deixar o meu capital sendo corroído. Agora, o meu gerenciamento, que antes era de $90 de prejuízo por operação, tem que ser de 45. Por quê? Porque eu tenho metade do capital inicial. E é importante eu entender isso para eu não me perder novamente. E o grande aprendizado dos dias de fúria, como eu vinha falando, é que o mercado é uma fonte de dopamina barata. E existe uma frase em inglês, quase que um lema do pessoal que fala de desenvolvimento pessoal, que é Chase real dopamine. Ou seja, busque a dopamina real. Busque respirar fundo, pegar um sol, caminhar na praia. Buscar dopamina real. E esse é um defeito meu. De vez em quando eu fico tão extasiado pelo resultado no mercado, fico tão viciado em fazer isso aqui acontecer, tão, de fato, obcecado por fazer acontecer, que eu decaio nesse erro. E o mais importante, e eu gosto que tenha sido assim, é que o primeiro mês do desafio já atenta a maioria de vocês sobre a realidade do mercado, que é sim desafiador, é sim difícil pra caramba e vai testar várias vezes a tua fidelidade, a tua metodologia e principalmente a tua capacidade de ser testado por momentos difíceis. Então, isso vai ser só mais um percalço, mais uma pedra no nosso caminho, mas eu tenho certeza que daqui a 2 meses a gente já vai estar muito mais do que R$10.000 nessa conta e vai estar seguindo rumo aos 100k, seguindo os nossos objetivos, sempre perdendo gerenciamento e, acima de tudo, lendo o preço e prevendo a movimentação, como a gente está fazendo. E o mercado cripto é um dos mais difíceis para fazer isso, mas também é um dos que melhor paga para fazer isso. Então, todas essas leituras erradas que acabaram levando a gente a tomar stop, foram leituras que, querendo ou não, no final das contas, vão ajudar a gente a evoluir como trader, vão ajudar a gente a evoluir como pessoa e, no final das contas, vão botar mais dinheiro no nosso bolso. Então, nesse episódio, você viu os maiores erros que eu cometi nesse mês, os stops que eu tomei, que foi a maioria das operações, e eu tenho certeza que daqui a alguns meses você vai assistir o vídeo 3 ou 4 dessa série e vai falar assim: caraca, ele conseguiu dar a volta por cima, e é por isso que eu tô aqui. Não para te iludir e falar para você que trade vai te deixar multimilionário, e sim para te mostrar um caminho real de um mercado dificílimo, mas que vale o esforço, vale o estresse, vale as noites mal dormidas no começo, e vale o risco que você está correndo em prol de uma vida mais digna, de mais liberdade, de fazer mais dinheiro e ganhar em dólar da tua casa. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever, curtir esse vídeo e eu espero você no próximo episódio e vai conferir nos vídeos aqui do canal porque tem muito conteúdo de altíssimo valor. Tamo junto, é só o começo e até a próxima. Não deixe de conferir os outros vídeos porque eu também opero outros mercados, Forex, B3, e eu faço dinheiro nesses outros mercados e é disso que sai a importância de operar também em outros mercados como Bolsa Brasileira e Forex. Porque se eu estou perdendo dinheiro numa ponta, é bem provável que eu consiga fazer na outra. Então nunca deixe de cair dinheiro. E até mesmo dentro do mercado eu tenho diferentes fontes de renda. Aprende com isso, deixa o teu like, teu comentário e até o próximo vídeo.